sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso, aqui começa a nossa trajetória. Bom, na aula de hoje vamos aprender aqui um pouco sobre a construção gráfica de uma equação do primeiro grau. Como motivação, né, como parte motivacional aí para a gente poder atingir nosso objetivo, eu coloquei uma questão: construa o gráfico da equação 5x mais 2y igual a 6, mostre duas coordenadas desta equação e calcule a área desta equação com os eixos coordenados. Bom, primeira coisa, para a gente poder construir o gráfico de uma equação do primeiro grau, a gente tem que verificar se ela está na forma geral ou reduzida. A forma geral é ax mais by igual a c, onde eu costumo brincar com meus alunos, uma forma de a gente memorizar, que essa aqui é a equação geral, porque está geral junto. Quem está geral junto? O x e o y estão juntos, estão no mesmo membro. Se o x e o y estão juntos, estão no mesmo membro, a equação é geral. Só que assim, para a gente poder atacar a nossa construção, é interessante que a nossa equação aqui, que está na forma geral, né, ela está na forma geral, ó. Ela fique na forma reduzida. A carinha da criança de uma equação reduzida é assim, ó, y é igual a x mais b, onde o a é dito como coeficiente angular, e eu vou explicar por que angular, porque a reta, a equação de um gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. Essa reta ela forma um ângulo, né, com o eixo das abscissas. E esse ângulo, a tangente desse ângulo é justamente, né, o coeficiente angular, o a. Tá? Só que esse tipo de abordagem, né, o Luiz, dá uma editada aí, tá? Esse tipo de abordagem é mais para o primeiro ano do ensino médio. Só que eu não vejo problema nenhum a gente dar uma noção de que seria, né, o tangente, seno, cosseno. Claro que eu não vai aprofundar isso, né? Mas tem aluno que vai pescar mesmo estando no 8º ano. E aí, como o nosso canal ele é bem democrático, tem gente aqui que está se preparando para concurso, tem gente que está se preparando para provas do ensino regular, do 8º ano, do 9º ano, não importa. Aqui a gente vai, né, abraçar todo mundo, acolher todo mundo. Então, olha só, o meu A é meu coeficiente angular. E o meu B, esse é interessante. Esse é interessante. O meu B é o meu termo independente. E essa criatura aqui, ela corta o eixo Y. Então, saber o valor de B é saber onde a reta corta o eixo Y. Então, isso aqui é muito interessante. O que está faltando aqui? A gente está aqui, ó, na equação geral. Para a gente poder construir o gráfico, o primeiro passo é transformar ela de geral para reduzida. Vamos lá, pô, vamos transformar. Ela na forma reduzida vai ficar o quê? Eu vou isolar o y. Vai ficar 2y igual a 6 menos 5x. Tá? Logo, se eu dividir todo mundo por 2, por quê? Porque eu quero isolar o y. Se fosse 3 aqui, eu ia dividir todo mundo por 3. Então, y vai ser igual a 6 sobre 2 menos 5 sobre 2x. Logo, eu tenho a minha equação reduzida, que vai ser 3 menos 5 meios de x. Bom, essa aqui é a minha equação reduzida. Daqui, eu posso já dizer quem é o meu B. Quem é meu B? O meu B é o quê? É meu termo independente. Não depende nem de x nem de y. Meu B é 3. Ah, professor, então onde vai cortar o eixo y? É esse camarada aqui. Isso. Corta o eixo y. Tá, beleza. E
como é que eu faço agora para saber onde que ela corta o eixo X? Pessoal, toda reta, quando ela corta o eixo X, na verdade, onde ela está cortando no eixo X é a raiz dela. Tá? Se ela é a equação do primeiro grau, ela reta só vai cortar num ponto no eixo X, porque ela só tem uma raiz. Se fosse uma equação do segundo grau, a parábola ia cortar em 2 pontos, né? Ou então ia cortar ia ficar na parte tangente dela, ou seja, ia ter uma raiz dupla. Enfim, não é um assunto aqui. Se fosse uma equação do terceiro grau, ela ia cortar o eixo X em 3 momentos. Como é a equação do primeiro grau, ela vai cortar o X num momento só. E quando ela corta o X, aquele valor do X, ela anula a equação. Por isso que, para a gente achar a raiz é onde corta o eixo X. Onde corta o X. E como é que a gente faz para achar a raiz? A raiz você faz para y igual a 0. Bom, colocando y igual a 0 aqui, eu vou ficar 0 igual a 3 menos 5 meios de x é igual a 0. Passando 5 meios de x para o outro lado, 5 meios de x é igual a 3. Portanto, se eu multiplicar aqui cruzado, 5x é igual a 6, x é igual a 6 quintos. Tá? Bom, o que acontece com esse valor aqui? 6 quintos, já posso construir o meu ponto aqui. Por quê? Esse ponto aqui, vou chamar o ponto A de amor. Esse ponto aqui, quando o x for 6 sobre 5, o meu y vai ser o quanto? 0. Então já tem um ponto aqui. Tá? Bom, o que a gente faz agora? A gente precisa, para poder construir o nosso gráfico, onde a reta corta o eixo y e onde a reta corta o eixo x. Para isso, a reta precisa estar na forma reduzida, ela não pode estar na forma geral. Que veja bem, se você chegasse e falasse assim, ah, professor, o termo independente aqui, 6, tem certeza? Olha aqui, ó, não é 6, é 3. Então você pode cair nessa casca de banana, né? De bobeira, porque se você olhar aqui e falar, não depende nem de x nem de y, então esse aqui é o termo independente. Não! O termo independente você só vai conseguir, né, identificá-lo quando você colocar a equação na forma reduzida. Tá? Colocou na forma reduzida, identificou o termo independente, que é o termo que não depende de x nem de y, ou seja, aqui ó, já sei que o b é igual a 3, então vai cortar no eixo y. Se ela corta no eixo y, ela tem o valor de y, mas o valor de x é 0. Se ela corta no eixo x, ela tem o valor de x e o valor de y é 0. Então o ponto B aqui, ó, se eu chamar esse ponto A e esse ponto de B, esse ponto B, eu tenho o valor de y, porque está cortando no eixo y, 3, e como ela está morando no eixo y, o x dela é 0. Analogamente, como o ponto A está morando no eixo x, ela tem o valor de x, que é a raiz, e tem o valor de y igual a 0, porque ela é a raiz, anula a equação. Tá? Bom, agora vamos construir a nossa bendito gráfico aqui. Eixo y eixo x, tá? Bom, borrou aqui. Como o meu x é 6 quintos, isso é próximo de 1, né? 1, alguma coisa, né? Na verdade, se eu multiplicar por 2 aqui, e 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar 12 sobre 10. Então é 1,2. Então vou botar aqui, ó. O meu 6 quintos está aqui. Tá? Outra coisa interessante da gente analisar, quando A
ele é maior que zero, a minha reta ela está crescente. Se ela está crescente, ó, ela está desse jeito, porque conforme cresce o meu x, vai aumentar também o que? Minhas correspondências de y, ela está crescente. E se ela for decrescente, ó, ela vai estar assim, conforme eu cresço aqui meu x, o que está acontecendo? Meus valores estão indo para o negativo de y. Só que tem uma outra forma mais também interessante de você analisar, que quando eu era aluno eu conseguia identificar melhor. Quando a gente sempre brinca, né? A reta está assim ou está assado? Quando que vai ser A maior que zero e A menor que zero? Olha só, você simplesmente faz o seguinte, você traça do ponto maior, você, olhando da esquerda para a direita, você traça aqui uma paralela ao eixo x. Qual o símbolo que está aparecendo? Não é maior? Não é como se fosse um maior? Então, esse gráfico aqui, ela dessa forma aqui é A maior que zero. Ponto mais alto. Traça uma paralela ao eixo x. Qual o símbolo que tu está vendo da esquerda para a direita? Não é um símbolo de menor? Então esse A aqui é menor que zero. Se você fizer isso, você não vai ter problema, você vai memorizar sempre. Ou então tu pode fazer o seguinte, tu pode chegar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o símbolo do maior. Apaga a reta de cima. Então esse aqui é o A maior que zero, porque eu comecei com o símbolo do maior. A menor que zero. A menor que zero, tu bota o símbolo do menor. Tu apaga a reta de cima. Qual a reta que sobrou? Essa daqui. Então essa reta representa o A menor que zero. Então veja bem, pessoal. Essa reta aqui, ó, eu achei o meu A menos 5 sobre 2. Olha o meu A aqui, ó. Menos 5 sobre 2. Como o meu A é menos 5 sobre 2, isso quer dizer que meu A, portanto, meu A é menor que zero. Se meu A é menor que zero, ela está inclinada dessa forma aqui. Ou seja, ela vai passar exatamente aqui assim, no eixo x, no 6 sobre 5, que é a raiz, e no termo independente, 3, ó. Tu vai chegar aqui, ó, vai botar aqui, ó, 3. 3. Acabou. Tu vai ligar aqui agora, vai ligar, e tu vai ter a reta. Essa aqui é a minha reta. A minha reta do y é igual ao quê? 3 menos 5 meios de x. Deixa eu ver se está pegando. Tá. Tá bom? Beleza? Bom, só que não é só isso que ele quer, né? Bom, aqui, esse ponto aqui, ele pediu duas coordenadas. Então já temos a coordenada A e a coordenada B. A coordenada A é essa daqui, esse ponto A aqui, ó. É o ponto de coordenada 6 sobre 5 e 0. E a minha coordenada B? Como ela está morando no eixo Y, ela tem 0 no X e tem 3 no Y. Tá? Então tu tem dois pontos, tu tem uma reta. Você liga uma reta, um ponto ao outro. Tá, só que o seguinte, vou chamar aqui de O de origem, tá? Você já sabe que os eixos coordenados, o eixo X, o eixo Y, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, eles estão no plano cartesiano, né, de forma ortogonais, de forma perpendiculares entre si. Eles formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, com isso, eu estou interessado em descobrir o quê? O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo isso aqui, ó. Calcule a área desta equação, com os eixos coordenados. Quem são os eixos coordenados? Então, a área desta equação com os eixos coordenados nada mais é que esse triângulo aí, ó. Que triângulo, professor? Cadê minha caneta verde? Sumiu minha caneta verde. Então, vai ser em caneta verde. Aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, né, é o triângulo que eu estou interessado em saber a área dele. E é fácil achar a área dele? Sim, pô. Porque, olha só. A área do triângulo AOB, é dado por
base vezes altura. Só que isso aqui não é um triângulo retângulo? Se isso aqui é um triângulo retângulo, né? Vou até colocar aqui, ó. Como isso é um triângulo retângulo, um cateto pode ser a base e o outro cateto pode ser a altura e vice-versa. Então, ó, de 0 a 6 sobre 5. Então, qual o valor que tem aqui? 6/5. Tá? E se isso aqui for a base, essa aqui vai ser a altura. Essa altura vale 3. Dividido por quanto? Por 2. Acabou, né? Por quê? Isso aqui nada mais é, efetuando essa conta, vai dar 18/5. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 sobre 2. Então, 6/5 vezes 3, 18/5. 18/5 dividido por 2, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que você pode fazer aqui? Ó? Simplificar o 2 com 9. Resposta: 9/5. 9/5 unidade de área é a minha resposta. Tá? Então, calculei a área. Tá? Deixa eu ver se eu fiz certo. 18/5 sobre 2, 18 sobre 10, que é 9 sobre 2. 18 sobre 10, que é 9/5, tá certo. 9/5, ou então se você multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, vai dar 1,8 unidade de área. Bom, eu calculei a minha área, eu mostrei os dois pontos de coordenada e construí o meu gráfico, tá bom? Então, não se esqueçam. Normalmente a equação vem na forma geral. Coloca ela na forma reduzida, para aí sim você saber quem é o termo dependente. Ah, tá, eu esqueci de uma coisa, tá? Eu falei que esse aqui é o coeficiente, o A é o coeficiente angular, porque esse ângulo que forma aqui, sempre da reta X, das abscissas para a reta, esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de θ, tá? Vou chamar de alfa. Esse ângulo alfa, ele tem uma correspondência com o valor desse daqui. Só que vocês não... tem muita gente que ainda não viu trigonometria. Esse ângulo aqui é 180 menos alfa, porque isso tudo aqui é um ângulo raso. Então esse aqui é 180 menos alfa. E se você trabalhar cosseno de ângulos suplementares, eles são iguais, mas com sinais trocados. E como a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, isso vai dar uma inversão aqui de sinais. Porém, é só em relação aos sinais, porque veja bem, o A é menos 5 sobre 2, não é isso? O A é menor que zero. Mas você poderia fazer de cara aqui. Isso é muito interessante quando você tem a reta e quer descobrir o valor do coeficiente angular. Por quê? Olha só, vamos supor que tu tivesse essa reta aqui. Aí tu quisesse, a partir dessa reta, descobrir o valor do A. Então, esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de θ. A tangente desse ângulo, e para quem não sabe, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o quê? 3. Certo? E o cateto adjacente é 6/5. O que eu faço? O que eu faço aqui? Eu não pego o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo? Inverso de 6/5 é 5 sobre 6. Aqui faço a simplificação 3 por 3, 1, por 6 dividido por 3 aqui, 2. Opa, olha que beleza. Tangente de θ, deixa eu ver se está pegando. Tangente de θ vai ser igual ao quê? A 5 sobre 2. E lembra que eu falei que esse valor aqui, ele tem sinal trocado por conta desse ângulo aqui? Então eles são suplementares. E tem tudo a ver, né? Então aqui vai ser menos 5 meios. Essa tangente aqui é sempre o valor do A, que é o coeficiente angular. Por isso que ele se chama coeficiente angular. Vê se não é, ó. Menos 5 sobre 2, menos 5 sobre 2. Se a reta tivesse inclinada para lá, ó, para a direita, o A seria positivo.
O A sendo positivo, não teria problema. O valor da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ia dar um valor positivo. Tá bom? Eu sei que isso aqui é um pouquinho avançado para quem está no 8º ano, mas que para quem está no 9º, para quem está no primeiro ano do ensino médio, isso aqui é um quebra-galho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.